Toda a gente já ouviu falar no JP Morgan. É o maior banco dos Estados Unidos, movimenta mais de 4 trilhões de dólares e está envolvido em praticamente tudo, desde o crédito ao consumidor até à banca de investimento global. Mas tu sabes realmente como é que este colosso funciona por dentro? Como é que é regulado? Que riscos é que assume? E mais importante, será que as ações estão baratas ou caras? Ora, neste episódio vamos analisar o JP Morgan de forma completa e sem complicações. Vamos ver as métricas que interessam, a estrutura financeira, a exposição internacional e o verdadeiro valor de uma ação com base em fundamentos e não em palpites. Se queres perceber como é que podes avaliar um banco e o que torna o JP Morgan tão especial, então fica desse lado. Prepara-te para uma viagem ao coração do Wall Street. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Analisar bancos pode parecer uma tarefa complexa. Afinal de contas, o relatório do JP Morgan, o banco que nós vamos ver hoje, tem mais de 400 páginas. É natural, portanto, que te afastes de investimentos no setor financeiro, mas perceber como é que este negócio funciona, que métricas é que deves ter em atenção e determinar aqui um valor intrínseco para as ações é mais fácil do que pensas. Se não perceberes algum critério dos que vou mencionar aqui ou alguma definição, eu recomendo que vejas também o episódio 195 sobre o Toronto Dominion Bank, onde eu entro mais ao detalhe em todas essas coisas. Mas vamos lá então analisar este banco gigante norte-americano. E o primeiro ponto que temos que considerar é a regulação. Antes de falarmos de números ou critérios, é imperativo perceber o contexto em que os bancos operam. A banca é uma das indústrias mais reguladas do mundo e, com razão, estamos a falar de instituições que guardam o dinheiro das pessoas e das empresas. Os principais agentes reguladores são a Fed, o Banco Central Norte-Americano, que supervisiona o grupo financeiro como um todo, o OCC, uma entidade que regula o banco principal, o JP Morgan Chase Bank, o SEC e FINRA, entidades que supervisionam as atividades de corretagem e mercados de capitais, mas também alguns reguladores internacionais, no Reino Unido, como o FCA ou o PRA, na Alemanha, como o BaFin ou o Banco Central Europeu, entre muitos outros. Todas elas são instituições que têm o dever de supervisionar as operações dos bancos e fazer cumprir uma série de critérios e leis que vão desde as reservas de capital à proteção do consumidor, passando pelo risco sistémico. A nível americano, são conduzidos testes de stress anualmente, os chamados CCAR, SCB ou o DFAST, realizados pela Fed e que pretendem simular cenários de crise, avaliando dessa forma se o banco sobreviveria a uma recessão severa. A nível internacional temos a regulamentação Basel III, uma legislação que exige determinadas reservas de capital para manter uma liquidez adequada nos bancos. Nos Estados Unidos existem ainda regras como a CRA, que obrigam os bancos a apoiar as comunidades onde eles operam, ou restrições, por exemplo, à quantidade de dividendos que os bancos podem pagar. Todas estas normas impõem travões importantes, o banco não pode dessa forma crescer desenfreadamente, nem arriscar demais com o dinheiro dos clientes. E de alguma forma, ainda bem que assim é. Estas camisas de forças externas são ainda ajudadas com uma organização interna complexa que impede tomadas de decisão arriscadas devido à enorme estratificação dos níveis de decisão. Ora, o JP Morgan é assim considerado um banco demasiado grande para falir, ganhando uma sigla, a GSIB, que acarreta assim a responsabilidade na qualidade de ativos que o banco pode ter. Mas então como é que nós podemos avaliar a solidez de um banco? Que KPIs é que nós podemos usar? E aqui entram os indicadores-chave. Eu vou falar dos mais relevantes, explicar o que é que eles significam e como é que os podes interpretar, sempre com o JP Morgan como exemplo. E o primeiro é o rácio 7:1. O rácio 7:1 significa Common Equity Tier 1, é a principal medida de capital de alta qualidade de um banco, usada para absorver as perdas em períodos de stress económico ou financeiro. Reparem que as diferentes regulações exigem quantidades diferentes mínimas ao banco, que assim tem de ter uma quantidade de capital seguro ou de ativos de qualidade em função dos ativos mais arriscados. No caso do JP Morgan, são 15,7% no ano passado, bem acima do mínimo exigido por lei, neste caso de 12%. Regra geral, um valor acima de 12% é considerado excelente. No entanto, nem todos os bancos têm esta exigência dos 12%. Nem todos são considerados globalmente importantes e impactantes
no tal risco sistémico que eu mencionei. Depois temos o Return on Equity, que mede o lucro gerado sobre os capitais próprios. Neste caso, o JP Morgan no ano passado apresentou 18%, o que é muito saudável. Regra geral, um banco de qualidade normalmente tem um Return on Equity ou um ROI superior a 12%. O ROA, ou o retorno sobre os ativos, também é muito importante, mostra a rentabilidade que o banco tem sobre os ativos que este detém. No caso do JP Morgan é 1,4%, o que é, digamos, elevado para um banco, já que bancos de muita qualidade normalmente andam com valores entre 1 a 1,5%. E por fim, temos o indicador da eficiência, o Efficiency Ratio, que mede os custos operacionais em relação às receitas. O JP Morgan tem cerca de 55% nesta métrica, o que indica uma boa eficiência e, neste caso, quanto mais baixo, melhor, já que o ideal é ser inferior a 60%. Podíamos juntar aqui características do dividendo, como o Payout Ratio ou o Dividend Yield. Neste caso, o JP Morgan paga mais ou menos 25% dos lucros em dividendos e tem um histórico já de 15 anos a pagar dividendos sem interrupção. Portanto, assim à primeira vista, o banco mostra qualidade nas métricas de performance, mas então e o equilíbrio entre os depósitos e os empréstimos? Não será isto também importante? E a resposta é sim. Afinal de contas, este é o coração da banca. Receber depósitos e emprestar dinheiro. Se empresta demais, arrisca liquidez. Se empresta pouco, reduz a sua margem de lucro. Ora, o JP Morgan guarda neste momento mais de 2,4 trilhões de dólares em depósitos dos clientes, a maioria americanos, com 1,3 trilhões emprestados, o que é sensivelmente metade dos depósitos. Ora, este é precisamente o nome dado a um indicador, o Loan to Deposit Ratio, que significa quanto do dinheiro depositado é que é efetivamente emprestado. Aqui o ideal anda na casa dos 70% a 90% e o JP Morgan apresenta um número muito conservador de 56% e que tem assim potencial para continuar a crescer. Outra métrica importante, no caso dos empréstimos ou dos depósitos, é o spread nos juros de ambos. A diferença entre o que o banco ganha ao emprestar e o que paga pelos depósitos dos clientes. No caso do JP Morgan, este valor é de 1,9%, o que digamos é saudável num ambiente de juros muito elevados. Portanto, também aqui o banco mostra muita qualidade e solidez. Bem, e em relação à exposição internacional? Bom, aqui neste caso, a exposição internacional do JP Morgan em receitas é cerca de 1/5 do total, o que mostra que, além de ser global na operação, está mais dedicado ao núcleo financeiro americano. Aliás, reparem que dos 4 trilhões de dólares que o banco tem como ativos, 3 são americanos e os internacionais não atingem 1 trilhão de dólares. Dito isto, o banco divide as suas operações em 3 segmentos, um pouco à imagem praticamente de todos os bancos. Tem um segmento dedicado exclusivamente para os clientes a retalho, onde estão os empréstimos e a gestão de património. Tem depois 2 segmentos mais corporativos, um para empresas e outro para a gestão de patrimónios de fundos ou negócios. Reparem como, apesar de ser o segmento com o pior retorno sobre os capitais próprios, o segmento comercial é o que mais lucros dá ao JP Morgan. Notem também como a almofada que o banco cria proativamente, diga-se, caso os clientes deixem de pagar os empréstimos, come ali uma grande parte dos lucros do segmento de retalho. Bom, mas de onde é que vem exatamente o dinheiro do banco? Com uma receita superior a 180 mil milhões de dólares por ano, que tão boa é a diversificação do JP Morgan? Metade dessa receita vem do tal spread das taxas de juros, são 92 mil milhões de dólares, o resto é receita de atividades tradicionais de um banco. Quais, perguntam vocês? Ora, olhando para os detalhes, reparem como as comissões representam uma percentagem enorme dessa receita. Estão distribuídas e podem passar de alguma forma despercebidas. Comissões de consultoria e investimento, 9 mil milhões de dólares. Comissões de gestão de ativos, 18 mil milhões de dólares. Curiosamente, os cartões de crédito representam apenas 5 mil milhões, um valor praticamente negligente se por algum motivo todos os clientes não conseguissem pagar os seus créditos. E aquele valor das transações principais? Bom, investigando, vemos que são operações feitas com o dinheiro do banco, uma fonte de receita nas áreas de trading e de mercados financeiros. Assim que até aqui não há nada de muito interessante, parece tudo dentro do normal. Olhando mais para baixo, na folha de lucros e perdas, vemos que o lucro líquido do banco saltou mais de 20 mil milhões de dólares em 3 anos. Um crescimento justificado pelo alargar do spread que eu vos mostrei, mas também de uma maior eficiência que já vamos ver de seguida. Olhando para a posição financeira do banco, reparem que tem quase meio trilhão
trilhão de dólares em liquidez, o total de ativos é superior aos passivos, vemos uma baixa componente intangível e os tais depósitos dos clientes, os mais de 2,4 trilhões, estão ali bem visíveis no quadro dos passivos. O JP Morgan tem ali uma almofada de mais de 24 mil milhões de dólares de perdas em empréstimos que podem dar para o torto e, também já vamos ver, é mais do que suficiente. Este é um balanço de qualidade, recebe por isso mesmo rating A das principais agências americanas e, entrando ao detalhe sobre a quem é que o banco empresta mais de 1 trilhão de dólares, vemos que os clientes a retalho representam metade desse valor, com o setor corporativo a distribuir-se pelo mercado imobiliário, consumo e bancário. Podemos inclusivamente procurar no relatório anual para que setores da economia os empréstimos estão a ir e a qualidade das empresas que os estão a pedir. Não é à toa que os relatórios anuais dos bancos têm, como eu disse, mais de 400 páginas. Mas há aqui um detalhe que é capaz de ter escapado à maioria. Como é que os empréstimos concedidos são de 1,3 trilhões e a exposição ao crédito do banco é de 3 trilhões de dólares. E o segredo está na exposição que não é registada no balanço. 1,5 trilhões de dólares, a maioria provenientes de cartões de crédito, são linhas ou plafons que existem em capacidade, mas que não foram usados na totalidade. E isto é importante porque se amanhã toda a gente se lembrasse de esgotar todo o valor do cartão de crédito, os empréstimos concedidos saltariam 1 trilhão para 2,3 e assim já seria um valor quase 100% dos depósitos atuais do banco. Portanto, é um detalhe que é bom ter em conta, já que nem tudo é assim visível ou explícito no balanço de um banco. Outra coisa que também podemos ver é que os empréstimos que neste momento estão, digamos, a dar para o torto, representa uma percentagem muito baixa do total de empréstimos feitos. Visto isto, e uma vez que os fluxos de caixa nas instituições financeiras não são tão relevantes, passemos diretamente à evolução histórica de algumas métricas que acabámos de ver. E o que nós vemos ao olhar para a trajetória do banco é uma estabilidade impressionante. A receita a crescer a 6,5% ao ano, os lucros provenientes dos juros a crescer a 8% e o lucro líquido do banco a crescer a 9% ao ano, com uma margem digna de uma empresa tecnológica. Aliás, todos os bancos americanos apresentam margens líquidas próximas de 30%, com o Trust e o JP Morgan a serem dos poucos que superam esse valor. Ativos a crescer a 5% ao ano, é uma tendência positiva, e com os EPS a crescer a 12%, o JP Morgan tem conseguido também crescer o dividendo a 11% ao ano sem qualquer problema. Mas convém fazer aqui uma reflexão. Como é que o lucro cresce a 9% e o lucro por ação consegue crescer a 12%? Sabes a resposta? Se pensaste em buybacks ou recompras de ações, acertaste. As buybacks compram 91 milhões de ações por ano, estamos a falar de mais de 2% do float, o que, somando o dividendo de outros 2%, daria um retorno total aos acionistas praticamente garantido de 4% ao ano. E isto fora a valorização que a ação possa conseguir entretanto. O banco tem um programa de recompras de 30 mil milhões, do qual ainda falta gastar mais de metade. O ano passado foi, como podem ver, uma recompra agressiva que duplicou o valor de 2023 e, aliás, este tem sido o comportamento desde 2022. No que respeita à performance, o banco tem aumentado a sua eficiência, passando de um rácio de 62 para 51, valor muito próximo da perfeição. O ROA do banco tem também sofrido uma evolução muito positiva, que o coloca como o mais eficiente face aos ativos que tem. Já o ROE, outra métrica importante, fica acima dos 15% de forma consistente desde a época pós-pandemia, o que denota também aqui qualidade na gestão. A nível de exposição, os empréstimos aos clientes de ambos segmentos têm crescido mais ou menos à mesma velocidade, a 5%. O que sim disparou foram os empréstimos a clientes da gestão de ativos, todavia ainda prefazem uma soma pequena, apenas 135 mil milhões de dólares. Vistas bem as coisas, até agora a impressão que fica do maior banco americano e um dos maiores do mundo é que transpira qualidade, liquidez e segurança. Mas que tipo de retornos é que nós podemos esperar se comprarmos uma ação do JP Morgan ao preço de hoje? Como é que o mercado avalia este banco? E eu vou começar por mostrar-vos que esta qualidade que vimos tem um preço, um premium, se quiserem, sobre a concorrência. Porquê? Porque enquanto o mercado acha justo pagar cerca de 11 a 12 vezes os lucros do próximo ano por praticamente todos os bancos americanos, o JP Morgan está neste momento à volta de 15 vezes, um prémio superior a 30% comparado com a concorrência. Parte deste premium deve-se à qualidade do banco, como nós vimos, mas também ao facto de ser um banco que cresce mais rápido do que os
os outros e bem mais rápido. Ora, estando a entrar num ciclo onde as taxas de juros vão começar a cair e com isso o banco diminui o spread, ganhando menos com os ativos que tem, eu estimei crescimentos entre 3 a 6% ao ano para os lucros líquidos. Adicionei ainda como garantida a diminuição anual de 2% das ações, o que daria um crescimento final por ação entre os 5 a 8%, ligeiramente abaixo dos 9% da última década. Para um múltiplo de saída nas 11 vezes, a valorização esperada ao preço atual seria de 5%, a que somado o dividendo chegaria aos 7%, muito perto de começar a ser atrativa. Passando para uma avaliação do preço através do método do dividendo, vemos que a coisa não corre muito bem. O modelo falha porque o denominador, neste caso, é muito pequeno e isto acontece quando a taxa de crescimento dos dividendos está muito próxima do custo dos capitais próprios, algo que viola uma das premissas fundamentais deste modelo. É como se, na prática, estivéssemos a tentar modelar um crescimento dos dividendos que supera eternamente o retorno que os acionistas necessitam da empresa. Isto significaria que a empresa cria valor infinitamente, o que não é realista nem financeiramente viável, nem mesmo para o JP Morgan. Por isso, uma alternativa é avaliar o valor de uma ação através da diferença entre o custo de capitais próprios e o excesso do lucro, um método que eu chamo Excess Returns. Para um Return on Equity ou um ROI de 14%, o valor de uma ação do banco deveria rondar os $260, algo que até está próximo do valor atual de mercado, mas se essa rentabilidade cair para os 12%, o valor intrínseco então de uma ação passaria a ser 211, ao caso mantenha a tendência de subida que traz dos últimos anos e atinja os 16%, o valor de uma ação poderia chegar aos $310, um cenário que, pessoalmente, confesso tenho alguma dificuldade de visualizar. Múltiplos como o Price to Book podem ajudar a perceber que atualmente os ativos da empresa estão bem acima do que historicamente eles costumam valer, mesmo a componente tangível do balanço andou sempre entre as 1,5 e as 2 vezes, e hoje em dia está perto das 2,5 vezes, o que é sinónimo de esticanço por parte do mercado. Isto significa que o meu interesse em investir num banco desta natureza só começaria a dar comissão se o valor da ação viesse para os $200, o que me parece perfeitamente plausível com o passar do tempo. Portanto, é sem dúvida o melhor banco americano, tem métricas absolutamente fantásticas para um banco, cresce bem, mas tudo isso já está no preço que tens de pagar. E quando assim é, o binómio risco-recompensa pesa mais a favor do primeiro e, portanto, eu não abrirei uma posição no JP Morgan. De qualquer forma, lembra-te que esta análise é apenas a minha opinião pessoal, eu não estou aqui a recomendar nada a ninguém, tu deves analisar por ti, fazer as tuas projeções e depois tomar uma decisão. Entretanto, partilha a tua opinião na caixa de comentários porque ganhamos todos com pontos de vista diferentes dos nossos. Os principais índices mundiais esta semana apresentaram quedas, sobretudo na Europa, com valores a superar os 2%. Mais uma vez, o nosso PSI foi dos poucos a fechar em positivo, a par com o índice polaco. E parte desta negatividade vem do desenrolar do conflito entre Israel e Irão, que atirou o preço do barril de petróleo para os $70, correspondendo assim a uma subida mais ou menos à volta de 7%. Isto pode alterar aquilo que são as recentes descidas nos preços da energia e a contribuição das mesmas para o reduzir da inflação. Por agora, ainda é cedo para perceber até onde é que pode escalar o conflito nesta região. O que sim podemos perceber é que qualquer evolução negativa vai impactar a inflação sentida na Europa da mesma forma ou muito parecido com o que aconteceu com o conflito da Ucrânia. Com os Estados Unidos metidos ao barulho no apoio a Israel e com incerteza à volta das políticas menos amigáveis para quem investe no país, a Blackstone, uma gestora de ativos americana, veio anunciar um pacote de investimento de $500 bilhão a dedicar à Europa na próxima década. Portanto, a realizar todo este potencial é de esperar que a pressão sobre os ativos, sejam eles imobiliário, ações, dívida pública ou private equity, continue para captar muito deste capital. A velha máxima é mais uma vez respeitada, o dinheiro procura sempre o máximo de segurança e previsibilidade. A prever de certa forma essa chegada de investidores estrangeiros, o maior fundo europeu de investimento veio salientar a importância de uma reforma no mercado de capitais europeu, harmonizar impostos entre os diferentes países, regras de insolvência iguais para todos e supervisão mais assertiva devem ser prioridades para a Comissão Europeia começar a desburocratizar. Quanto mais fácil for de investir na Europa e mais uniforme forem as regras do jogo, mais atrativos seremos para o capital
que vem de fora. Por falar em regras do jogo, fala-se muito agora em reformar o Estado, uma reforma que afinal parece que de eficiência tem muito pouco porque não se vai despedir ninguém. É o mesmo que em vez de renovar as paredes de uma casa que está a cair de velha, decide-se apenas dar uma de mão de tinta. E parece que aqui vai ser igual. A aposta será em reduzir a burocracia, aumentar a digitalização dos serviços, mas alguém sensato, por favor, que me explique como é que a posição de alguns funcionários não se tornará redundante e obsoleta neste contexto. É como se o fantasma Passos ainda andasse por aí e ai de quem se lembra de dizer que vão despedir funcionários públicos. Eu também, diga-se, não sou apologista de despedir só porque sim, mas se a reforma conseguir reduzir postos de trabalho, por que motivo não faria sentido despedir? Porquê um estigma tão grande à volta deste tema? Bom, enfim, o portfólio esta semana fechou nos 49% de valorização e arrecadou perto de $64 em dividendos. Se tu queres escolher um episódio como o que viste hoje, passa pelo Patreon, onde todos os meses podes votar numa análise para o YouTube, mas também tens acesso a 2 análises exclusivas, entre muitas outras coisas. Da minha parte é tudo por hoje, ajudem o canal deixando o vosso like, muito importante, sigam-me no Instagram, onde eu subo mais conteúdo durante a semana e partilhem os episódios com os vossos conhecidos. Resta-me então desejar-vos uma excelente semana e bons investimentos. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Remember that.